Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Estamos aqui para mais um vídeo, vamos gravar mais um vídeo aqui, né? É importante para a gente falar sobre assuntos que fazem parte da nossa vida, né? Do nosso cotidiano, porque nós deveríamos, em tese, sermos pessoas ligadas, né? Antenadas, né? A determinados aspectos da vida que não são visíveis. Talvez por isso Jesus tenha dito que vós sabeis ler os sinais da natureza, quando vai chover, quando vai ventar, quando vai fazer sol, quando vai fazer chuva, mas não sabeis ver os sinais do reino, né? Do reino de Deus, né? Então, se você está chegando novo nesse canal, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, né? Compartilhe os vídeos, divulgue. Não esqueça de deixar seu joinha para a gente, né? Importante. Comente, tá? E se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo pixrobson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Aí você pode dizer: Robson, é o seu coração? Eu sempre canto uma musiquinha que diz assim: quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer, repare nossas mãos abertas trazendo as ofertas do nosso viver. Então, quer dizer, ninguém pode dizer que não tem nada, entendeu? E eu agradeço também desde já as palavras de apoio que eu tenho recebido de muitos amigos, porque vocês também já são parte da nossa família aqui do canal, né? Então, muito obrigado pelo apoio, porque realmente a gente está num combate, numa luta contra principados, potestades, domínios, espíritos do mal espalhado pelos ares, pela atmosfera. E aí a gente tem que ser muito corajoso e muito forte para aguentar determinadas coisas, pessoal, porque a gente não é fácil, né? Mas a gente vai continuar aqui na luta, não vamos desistir. E aí hoje eu vou aproveitar, hoje é sabadão, né? Eu sei que muitos já estão talvez caminhando para uma praia, para um garapé, um rio, um riacho, uma cachoeira, enfim, tá? Mas vai ficar gravado aqui, você vai assistir qualquer hora que você, né, estiver na sua casa. Bem, uma das coisas que eu tenho falado é o seguinte: deixa eu tentar ver se eu inicio dentro de uma reflexão, né? Mudanças já começaram, ok? Desde 2012. Aí eu quero colocar aqui o seguinte, tá? Autorregulação do universo não pode nascer mais do que morre, tá? Então, quando o Demiurgo criou o universo, pessoal, querendo ou não, ele acabou criando um universo que se autorregula, tá? Então, o nosso universo, ele foi criado baseado em princípio. Por quê? Porque o próprio Demiurgo ele não poderia construir algo que fosse algo aleatório. Ele precisava criar o universo baseado em princípios, em leis. E como o nosso universo é uma espécie de bolha que ele criou para
semelhante, mas não igual ao pleroma, ele quis imitar o pleroma, né? Então ele criou um universo que tem as suas autorregulações próprias. Então, tipo, por exemplo, o universo ele tem que compensar, tá? Não pode morrer mais pessoas do que nascem e nem pode nascer mais pessoas do que morrem. Isso é uma lei. Toda vez que essa lei é violada, gera um desequilíbrio, tá? Gera um desequilíbrio. Ok? Então, desde 2012 para cá, eu falei para vocês que houve mudança no campo da metafísica, né? E, metafisicamente, as mudanças sucederam por quê? Porque as camadas superiores, tá? Aquela faixa intermediária que eu chamo de faixa moroncial, e as camadas superiores, que são as camadas pleromáticas, né? Que nós poderemos chamar do sobrenatural absoluto, começou um processo, tá, de avanço sobre o nosso universo. Vocês sabem que o nosso universo, tá, ele é feito de matéria e energia escura, quase que 95%. Ok? A energia bariônica é 5% do nosso universo visível, tá? E o universo metafísico, pleroma, ele é 100%, certo? Antimatéria, ok? E o nosso universo está submetido à lei do tempo e do espaço, ok? Então, a matéria e a energia escura, ninguém sabe precisamente o que é que ela seja, tá? Existe uma lei também que é o seguinte, tá? Não existe espaço vazio, tá? No universo não existe espaço vazio, tá? Tudo está preenchido por uma, digamos assim, por uma energia, e eu já falei aqui que os meus informantes sempre falam isso, né? Nada precede a matéria. Por quê? Porque não existe essa ideia, pelo menos da cabeça deles, de que existe algum lugar no universo onde não existe matéria. Por quê? Porque você pode fazer a seguinte análise, tá? Que seria energia, tá? Matéria e consciência, ok? Energia, matéria e consciência. Então, o que é que organiza a matéria? Quando a Sofia caiu no Kenoma, no caos, no Terron, né? E exatamente ela cai na matéria escura, por ela ser um éon, ela traz o impacto da luz, tá? Com a escuridão. Vamos usar essa linguagem. Este impacto causa um estilhaço, tá? E cria neste ambiente um espaço pequeno de uma luz muito pequena, que é exatamente o universo bolha que nós vivemos, que o Einstein chamou
de universo bolha, onde tudo já existe aqui dentro, né? Então, a parte da Sofia ficou retida aqui e parte ficou, né, em outro canto, no oitavo céu. Veja, o que tentam passar para nós é a ideia de que há um universo, certo? De que é um universo muito grande, de bilhões, bilhões e bilhões e bilhões, que não é verdadeiro. Estão enfiando na cabeça da população uma mentira do James Webb, também, que é outra bobagem, certo? Porque o nosso universo, ele é muito pequeno e ele comporta apenas uma parte, tá? Uma parte. O que é que está acontecendo? E o nosso universo bolha não está se expandindo. O universo bariônico não está em expansão, não. É? Ao contrário, ao redor dele, matéria e energia escura estão, tá, ao redor, e elas podem, porque quando o Demiurgo criou, ele criou um negócio chamado raquia, em hebraico, que a gente chama de cúpula, domo, tal, esfera, você pode chamar de película, de membrana, para que esse universo aqui, tá, fosse um universo prisão. Ok? Ao redor tem algo que o Demiurgo não permite que as pessoas saiam fora, não sai nada fora dessa bolha. Tá? Por isso os cientistas não sabem do que é feito a energia escura e a matéria escura até o dia de hoje. Por quê? Porque eles não têm acesso. Ok? Alguns chamam essa energia escura e essa matéria escura, alguns chamavam de a caixa, de éter, tá? A éter. Alguns chamavam, né, como os espíritas chamavam que existia diríamos assim, era uma espécie de elemento que permeava todo o universo, né? E os meus informantes chamam isso de protoplasma, né? Ou protoplasmose. O que é a protoplasmose? Eu perguntei. Eles disseram assim, olha, protoplasmose ou protoplasma, ele é uma substância que ele não tem forma, tá? Certo? Não tem forma. E ele tem uma aparência e uma composição muito parecida com o éter que os antigos filósofos e outros chamavam, né, de quinta essência. Ok? Então, quando o Demiurgo criou o universo e criou principalmente o universo Terra, eu chamo de universo Terra porque, na verdade, gente, o centro desse universo aí é a Terra mesmo. Podem falar o que quiser, mas é a Terra. Não existe. Não é, o centro do universo não é Sol, coisíssima nenhuma. Tá? Porque existe toda uma mentira contada a respeito do que é o Sol. Okay? Então, eu estou falando isso aqui para vocês entenderem o seguinte. Né? Se você pudesse, né, diremos assim,
entender que a partir de 2012, o universo metafísico, aquilo que está além da física, tá? Ele começou a um estágio em que há uma compressão, não sei se você vai entender, na matéria escura. Porque a antimatéria, pessoal, ela consome a matéria. Então, o pleroma, por exemplo, ele é um lugar, um universo, né, onde os seres são antimatéria. Se eles interagirem com a matéria, eles acabam consumindo a matéria. Por isso eles não veem que se um ser desse do pleroma entrar em contato com você, no mínimo você vai ter um problema enorme. Tá? Então, o que é que acontece? O Demiurgo ele ficou preso a esse universo chamado matéria escura e energia escura. Nós ocupamos essa pequena pedacinho de energia bariônica. Tá? A antimatéria, ela é algo que, como lá na introdução à gnose eu falei, o nosso espírito, por exemplo, a centelha divina, ela é antimatéria, por isso que ela é encapsulada pelo espírito. Por quê? Porque se ela realmente se desencapsular do espírito, ela consome a matéria, e o nosso corpo automaticamente sofre uma espécie de explosão, tá? Em que o nosso corpo físico denso é absorvido por ela. Ok? Então, isso para nós é importante entender. Tá? Em 2012, houveram muitos acontecimentos que passaram-se despercebidos por muitas pessoas. E o que é que ocorre? É que o universo dos 95% de matéria e energia escura, ele está se comprimindo em torno do universo bariônico. Tá? E está acontecendo uma desregulação nesse universo, que também está acabando sendo imprimida aqui no nosso universo. A desregulação, o desequilíbrio, porque o universo ele tem que viver equilibradamente. Entendeu? Como uma balança, ele precisa estar no mesmo nível. Ele não pode nem para cá e nem para cá. Por quê? Porque quando acontece essa desregulação, começa a haver um processo, né, de reação da própria Terra, tá, do próprio organismo Terra, diante das situações. Por quê? Porque os seres que vivem na Terra, além dos humanos, eles percebem que esse desequilíbrio está acontecendo. Vou dar um exemplo. Na pandemia, tá, houve uma desregulação. Tá? Somando todo o planeta,
desencarnou mais gente do que nasceu. E isso é uma desregulou o planeta. Tá? É como se você fizesse o seguinte: se você tirar essa caneta aqui, você tem que botar essa aqui no lugar. Tá entendendo? Pesos e contrapesos. Porque senão o universo entra num estágio que nós vamos chamar assim de transformações momentâneas, rápidas demais, que o ser humano não vai conseguir acompanhar. Então, vou dar um exemplo aqui, comentando algo para vocês importante, tá? Eu vou aqui, ok? Não é o texto que eu vou ler, não, ele vai ser mais tarde. Mas aqui na Bíblia, aqui, ó, olha aqui, ó, o que ele vai dizer aqui. Romanos 8:11 diz assim: e se o espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Né? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de também vivificar, de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Né? E Jesus diz assim, João 5:21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá vida àquele a quem ele deseja, a quem ele desejar. Contudo, Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas. Então, uma das coisas básicas que eu quero trazer para vocês é que em nenhum momento Jesus ressuscitou por ele próprio. Ok? Ele não tinha, no momento em que ele chega na Terra, ele abriu mão de algumas coisas. E, dentre eles, esse poder de ele próprio ressuscitar. Ele não se ressuscitou sozinho. Tá? Foi aplicado uma técnica, e eu posso dizer isso porque eu tenho um material escrito sobre Jesus, através dos informantes, em que eles explicam direitinho que os seres que vieram ressuscitar Jesus chegaram, ele estava já no sepulcro, e eles aplicaram uma técnica, um processo tecnológico para fazer Jesus ressuscitar. Tá? E isso comportava exatamente isso aqui, ó, frequência e vibração, ressonância e ondulação. Por quê? Porque os três primeiros princípios do universo é luz, tá? Som e movimento. Ok? Então, eu não sei se você já percebeu, tá? Mas você pode pesquisar por aí, você vai ver que eles colocam sal numa espécie de uma
de um negócio plano, um disco plano, e eles começam a usar o som aqui, né? E som tem frequência, tem vibração, tem ondulação, então eles usam, e o sal vai criando forma à medida que o som vai, tá, se alterando, vai criando formas geométricas, né? Na ciência é chamado de ressonância Schumann. Ok? Então, o que acontece com Jesus? Pelo texto que a gente acabou de ler, o Paulo está dizendo assim, se o espírito daquele, quem é aquele? Ele está falando lá do pleroma. Se o espírito daquele que ressuscitou, então, Jesus dentre os mortos, então aí ele já está fazendo uma afirmação. Jesus não ressuscitou por ele mesmo. Ele ressuscita porque algo, tá, foi aplicado a ele. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus, então algo ressuscitou Jesus e não Jesus ressuscitou por conta própria. Tá? Então os seres quando chegaram ao sepulcro, eles aplicaram, tá, o princípio da luz, do som e do movimento. Para fazer o quê? Para aumentar a frequência e a vibração do corpo de Jesus, dos átomos, dos elétrons, tá? Enfim, do campo de energia ali, das células, das moléculas, e fizeram acontecer no corpo de Jesus um processo de implosão, né? Quer dizer, ele implodir para dentro. É por isso que aquelas marcas que ficaram no pano são de uma explosão que hoje os cientistas identificam como se tivesse acontecido uma explosão atômica. Daí o barulho que os soldados ouviram, tá? Os soldados ouviram barulho, como se fosse um terremoto. Porque ali, e esses seres próprios aparecem né? Porque o evangelho é claro. E eles viram 2 homens de branco. Homens, eles não disseram que eram anjos, mas homens. Por quê? Porque se tinha uma tecnologia, da onde Jesus tinha vindo, se tinha uma tecnologia que era aplicável para ressuscitar uma pessoa, que eles vão chamar de espírito. Ok? Então, na hora que Paulo diz assim, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele também ressuscitará vossos corpos mortais. Ok? Então há um princípio regulador. Então Jesus não ressuscitou por poder próprio, ele foi ressuscitado mediante uma tecnologia aplicada a ele. Tanto é que o corpo de Jesus passa a ter um aspecto de materialidade e desmaterialidade. Ele conseguia controlar a materialização e a desmaterialização. Porque se Jesus continuasse morto, seria uma vitória do demiurgo. Então, o pleroma veio, né, e na madrugada do sábado para o domingo, esses seres chegaram em uma nave. Tá? Uma nave. Essa nave é chamada nave angélica. E quando eles chegaram,
Eles foram, removeram a pedra do túmulo, entraram, aplicaram a tecnologia para a ressurreição dele. Por quê? Porque como ele tinha optado, porque isso também precisa ser entendido, Jesus optou, ao se encarnar, o Aeon Jesus, que continha dentro dele, tá? A plenitude da divindade, mesmo assim ele abriu mão de algumas coisas. E quando ele foi para ele ressuscitar, os seres entraram em um acordo de que eles poderiam muito bem levar o espírito de Jesus. Mas eles achavam que não seria o adequado. Então eles optaram para exatamente fazer esse processo de ressurreição. Quer dizer, levantar o corpo, fazer a pessoa acordar do sono. Então eles aplicaram esta técnica, tá? Luz, som e movimento. Por causa do quê? Utilizando a frequência e a vibração. Tá? Então eles fizeram com que os átomos, em última análise eu vou falar de átomos, porque se a gente for falar para minúscula, prótons, nêutrons, quarks, etc., eu vou ficar só para a gente entender melhor. Então eles energizaram o corpo de Jesus. E houve essa explosão. Que eles, os soldados, viram, tá? Ficaram assustados. Por quê? Porque a pedra foi rompida, o lacre, e eles saíram correndo. Ok? Você está me entendendo o que é que ocorre dentro desse processo? Então, Jesus começou a ter um corpo que materializava, se desmaterializava a hora que ele queria. Tá? Ele era um corpo moroncial. Tá? Era um estágio de corpo que nós chamamos de moroncial, porque está entre o nível do sobrenatural e do natural. Está aqui no mundo do préternatural, do extrafísico e tudo. E aí é que está o grande X da questão, né? Então Jesus, ele não deixou a sua humanidade. Ele transformou essa humanidade. Tá? Ele transformou essa humanidade. É por isso que Paulo, vou repetir, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, portanto, ele está dizendo, houve algo que ressuscitou Jesus. E ele diz que é o espírito daquele. Quem é aquele que ele está se referindo? Ele está se referindo ao Pai. Então, o grande espírito, que muita gente deduz que esse espírito, que chamam de Espírito Santo, e etc., dão vários nomes, é como se esse ser ele não tivesse corpo. Não, ele tem corpo. E é chamado de Espírito da Verdade. Tá? Então você imagina isso acontecendo, tá? Ali no século I, tá? E você vai entender o que está acontecendo na nossa realidade hoje, ok? Então eu vou pedir para você assistir o próximo vídeo, que é a continuidade, tá bom?
certo? Esses vídeos eu estou fazendo pequeno, mas eu quero deixar eles numa sequência, tá certo? Então, por favor, assista o próximo vídeo para a gente continuar essa reflexão.